Olá, aqui estamos nós de novo para a nossa nona lição da Escola Bíblica Dominical, seguindo a nossa revista com base neste momento no livro de Provérbios, e desta vez temos o capítulo 23, versículos 17 a 21 e versículos 29 a 35. O autor da nossa revista vai basear este seu estudo neste tema, permanecendo sóbrios. E é evidente que a sua grande preocupação é que ele espera que os crentes sejam bons mordomos do seu corpo que realmente Deus nos deu. E, portanto, nesta perspectiva, ele vai procurar usar estes versículos para falar principalmente deste tema. E é claro que quando nós lemos o texto bíblico, verificamos que há grande preocupação do autor sagrado em explicar, em procurar, em incentivar as pessoas a viverem uma vida sóbria, uma vida que não vá pelos excessos, mas que tenha, assim, um equilíbrio. Por isso, quando nós lemos o capítulo 23 de Provérbios, nós temos vários assuntos, e o autor toca em vários assuntos, sem dúvida. No entanto, há alguns que acabam por ficar mais juntos e vários versículos tratam do mesmo aspecto. E é por isso que o autor da revista acabou por pegar nos versículos 17 a 21 e depois saltou para os versículos 29, porque ele quer pura e simplesmente concentrar-se nesta questão da sobriedade. Nós vivemos, neste momento, mesmo em Portugal, situações muito complicadas, uma vez que o Instituto Nacional de Estatísticas mostra que os jovens portugueses cada vez mais estão envolvidos em álcool. E, portanto, nota-se que houve uma diminuição em termos do tabaco, mas em termos do álcool as pessoas estão a beber mais, e principalmente camadas jovens, começando praticamente com jovens aos 15 anos, que já começam a enverdar por esse caminho. E isto acaba por ser um flagelo para a nossa sociedade, porque pessoas embriagadas, de facto, não sabem aquilo que fazem, pensando que estão muito alegres, muito satisfeitos com a vida, mas a realidade é que muitas vezes isso leva para situações dramáticas na nossa vida. Ainda esta semana nós pudemos assistir, até em termos de notícias televisivas, aquilo que aconteceu em Odivelas com um grupo de pessoas que estavam num restaurante, e a forma como o excesso do álcool acabou por provocar desacatos e até pancadaria, principalmente aos empregados daquele restaurante. Por isso, não é demais nós precisarmos de falar sobre este assunto, em que nós devemos apelar às pessoas, porque é ao mesmo tempo um princípio de Deus que devemos ser pessoas equilibradas, pessoas sóbrias. O texto bíblico que eu vou ler é a versão que normalmente eu uso, embora a versão tradicional de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, parece que está mais de acordo com o texto em hebraico do que propriamente a imprensa bíblica brasileira. Mas diz assim então a versão que eu tenho: Não tenhas inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor todo o dia, porque deveras terás uma recompensa, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada,
Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os seus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Este é o texto, então, que nós vamos incidir a nossa atenção e vamos procurar seguir aquilo que o autor da revista nos diz nos seus tópicos. E o primeiro tópico que ele nos apresenta, depois de ter então falado sobre a preocupação que nós temos aqui no próprio texto de Provérbios, em que há este desejo do próprio autor em fazer com que as pessoas tenham um maior relacionamento com Deus, tenham uma comunhão mais profunda, que haja uma entrega total. E esta relação que nós precisamos ter com Deus certamente nos ajudará a vermos quão fácil então nós podermos viver esta vida em equilíbrio. Por isso, o primeiro tema que ele apresenta é a promessa. E ele usa os versículos 17 até ao versículo 18 para falar exatamente sobre esta promessa. E é isso que nós temos. Embora a minha versão não tenha essa expressão, mas de facto na versão tradicional, que nós costumamos muitas vezes usar, diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. É isso. Não há dúvida que a palavra o teu coração é o sujeito desta oração, principalmente por aquilo, pela forma verbal em que nós encontramos então aqui para o verbo invejar. E, no entanto, claro que nós pensamos a palavra coração, o teu coração, não está propriamente dissociado da pessoa, daí que alguns intérpretes, alguns tradutores, achem que não faria mal nós interpretarmos desta forma: não tenhas inveja dos pecadores, porque, no fundo, o coração é nosso e quando nós falamos mais uma vez em coração, sabemos que se refere ao centro das nossas decisões, é onde nós temos os nossos desejos e que é a partir dali que ele desenvolve o nosso pensamento e aquilo que está associado às nossas ações. O que isto quer dizer é que a pessoa não se deve deixar levar pela vontade de ter inveja dos pecadores. A palavra para pecadores aqui é uma palavra que está associada exatamente a uma ação antissocial. E essa ação antissocial é aquilo que nós encontramos de uma forma geral no livro de Provérbios. Esta palavra ratá poderá ser usada em algumas ocasiões num contexto religioso, mas, acima de tudo, aponta para a conduta negativa em termos sociais. E é isso que nós precisamos de entender neste caso aqui. Há esta relação que socialmente as pessoas acabam por ter certas atitudes e que parece que alguns têm inveja então dessas atitudes dessas pessoas, desses homens ou mulheres que agem antissocialmente, são verdadeiramente pessoas antissociais. Agora, certamente que na segunda frase que nós temos no versículo 17, não é só a questão de uma pessoa se conservar ou andar ou estar no temor do Senhor. Certamente a palavra invejar também é usada aqui, uma vez que o verbo hebraico kaná significa ter inveja ou ser invejoso, mas também significa ser zeloso. E, portanto, é
provavelmente neste sentido que nós iríamos dizer que o verbo que aparece na primeira frase também deve ser usado na segunda frase, mas com o sentido de ser zeloso. Ou então poderíamos dizer, conforme alguns tradutores, e eu tive a oportunidade de ver a Bíblia de Estudos Judaica, em que os tradutores ou os comentaristas dali acabam por utilizar exatamente essa situação em que a pessoa deve ter a inveja dos tementes ao Senhor todos os dias. Portanto, nós não devemos ter inveja de pessoas que fazem atitudes ou praticam atitudes antissociais, mas devemos ter inveja sim daquelas pessoas que são tementes a Deus, aquelas que vivem esta reverência, esta relação com Deus. Lembrando mais uma vez que a palavra temor aqui não implica propriamente a questão de estarmos cheios de medo, mas sim o podermos ter esta relação com Deus de reverência, de respeito, de reconhecimento que Deus é aquele que melhor sabe aquilo que é benéfico para a nossa vida. No entanto, quando nós chegamos ao versículo 18, encontramos então essa questão das promessas. Afinal, há efetivamente uma promessa. E esta promessa é de que há uma recompensa. As nossas Bíblias tradicionais dizem porque há um fim. E claro que para isto eles acabaram por acrescentar as palavras um fim bom, precisamente para dar o mais sentido à palavra. Mas esta palavra que nós temos aqui em hebraico, que é traduzida por fim, ela também pode ser traduzida por futuro ou até recompensa. Portanto, há um futuro para aqueles que, não invejando os pecadores ou os antissociais, então eles sim sabem que na sua relação com Deus eles têm um futuro garantido. E é neste sentido que a palavra então pode ser usada aqui neste nosso texto. Por outro lado, quando nós lemos a segunda frase, e na segunda frase já tem a palavra esperança, então nós podemos dizer que o escritor utilizou duas frases para reforçar o pensamento, reforçar a ideia. E é disso que se trata aqui. Portanto, a tua esperança não será malograda, quando nós temos nas nossas Bíblias, e é exatamente neste sentido de que a esperança que nós temos em Deus, ela não falhará, ela não será em vão. Portanto, é isto que nós precisamos ter. O texto assegura que a esperança não é um projeto falhado ou um projeto frustrado. Pelo contrário, quando nós temos a esperança em Deus, então podemos ter a certeza que nada abalará aquilo que nós estamos a viver. E, portanto, a nossa vivência de relação com Deus garante-nos esta promessa. Porque a nossa esperança estará eliminada, seguramente, ou falhará se realmente nós olharmos para o mundo e pensarmos que aquilo que as outras pessoas vivem é melhor do que aquilo que nós estamos a viver. É preciso ter cuidado. E a verdade é exatamente esta. Quem confiou no Senhor e viveu em temor a Ele, nunca sentirá a frustração das expectativas ilusórias. Portanto, as pessoas constroem realmente as suas quimeras, os seus sonhos, e por isso as suas atitudes são atitudes antissociais, porque eles só pensam neles e querem viver de uma forma opressiva, querem viver até de forma antissocial, mas o seu fim será um fim desolador. Aqueles que esperam em Deus, aqueles que confiam e têm esta relação com Deus, então poderão ter a certeza que há um fim para eles, há um propósito, há um futuro para eles, há uma recompensa, e essa recompensa virá exatamente com esta questão da esperança que nós temos. Passando ao segundo tópico da nossa revista, e o autor agora tem como subtítulo o apelo.
Dos versículos 19 até ao versículo 21, nós temos exatamente aqui um apelo. Este novo apelo do sábio para que o seu aluno, para que o seu instruendo possa prestar atenção e seja sábio, é algo que nós encontramos ao longo de todo o livro de Provérbios. Ouve tu, filho meu, mais uma vez. Claro que na revista o autor sempre utiliza a expressão de que Salomão fala para o seu filho. Claro, nós teremos que dizer assim, mas que filho, para quem que filho é que ele falou? Qual foi o seu filho exatamente que estaria a ouvir as suas palavras? Independentemente disso, eu continuo a dizer que nós temos aqui a voz de um mestre sábio, de alguém que é dirigido, inclusive, pelo próprio Deus, para apelar ao seu filho, para apelar ao seu aluno, para apelar àquele que precisa de aprender a viver esta relação com Deus. E este apelo é um apelo muito importante, porque, mais uma vez, nós temos a questão de ser sábio e, ao mesmo tempo, utiliza o teu coração no caminho certo, ou põe o teu coração a caminhar naquela direção mais correta. E, mais uma vez, a própria palavra coração que aparece aqui, né? Várias vezes nós temos isto aqui, aliás, desde o versículo 15, que nós encontramos esta referência de o teu coração, e que vai até a estes versículos que encontramos aqui. Portanto, há necessidade de as pessoas terem esta atenção. O imperativo que nós temos aqui mostra esta intensidade na ação. Sim, há aqui um objetivo. O apelo é feito de uma forma tão intensa, tão premente, e ao mesmo tempo a pessoa quer ter resposta ao seu apelo. Sim. É evidente que nós, quando olhamos para este texto, verificamos que há aqui um caminho certo, uma linha reta que é necessária traçar. E este é o objetivo do texto. Este sentido da frase é que a pessoa deve orientar a direito a sua vontade, e isto é, no caminho da vida. Em vez de o seu coração estar a ser movido pela inveja dos pecadores, ele deve ser movido e orientado para aquilo que é reto. E aquilo que é reto está expresso exatamente logo nos versículos seguintes. Só que o autor vai utilizar a negativa precisamente para fazer com que a pessoa pense na positiva. Às vezes isto surte efeito, outras vezes não, mas esta é a metodologia que o autor usa, e é por isso que nós, olhando para estes versículos, sentimos que há aqui um desejo premente de evitar exatamente aquilo que está errado. É um facto que muitas vezes, vendo aquilo que está errado, nós poderemos então ter uma atitude contrária. Às vezes dizemos que, vendo muita violência, nós acabamos por ser violentos, mas também pode acontecer o oposto, em que a pessoa, ao ver nas notícias aquilo que acontece de violência, acaba por dizer: como é que é possível as pessoas fazerem aquilo? Porquê é que as pessoas fazem aquilo? E é nesta perspectiva então que o autor usa a negativa aqui. Esta negativa que nós encontramos aqui é a mesma que nós encontramos exatamente no versículo 17, portanto, e é com este propósito que o autor chama a atenção para aquilo que pode ser muito persistente na nossa vida. A vida do temente a Deus não é entre bebedores de vinho. Esta é a realidade. Por isso é que ele diz: não estejas entre os beberrões, isto é, aqueles que bebem vinho.
A palavra beber, ou o verbo beber, denota um beber sem parar, porque há aqui na palavra hebraica exatamente esse sentido. É um beber constante, é um beber até ficar completamente ébrio. E ao mesmo tempo nós poderemos verificar que há aqui um reforço da ideia, porque a estrutura gramatical aponta precisamente para isso. O texto não diz que uma pessoa não deve beber, mas sim que não deve estar entre os beberrões. Eles serão certamente uma forte tentação para que se faça a mesma coisa. Portanto, vejam só, aquilo que acontece com as pessoas quando elas estão numa determinada situação, é evidente que elas poderão ser levadas a fazer a mesma coisa. E, portanto, os ambientes em que as pessoas se inserem faz com que elas também sejam levadas. E é isto que acontece na nossa sociedade e aquilo que nós vemos no meio da juventude. Em determinadas festas, porque todos bebem, porque todos fazem a mesma coisa, então as pessoas são levadas facilmente. Esta tentação é forte e nós, se estivermos entre eles, por muito que nós queiramos e digamos não, eu não vou fazer a mesma coisa, o ambiente em si, até porque entra depois o aspecto da chacota, entra depois o aspecto do irrisório, em que as pessoas começam a gozar connosco. Então nós precisamos de evitar exatamente isso. Quanto mais longe nós estivermos, melhor. Por outras palavras, não te metas na boca do lobo, porque não só isto diz respeito aos beberrões, como também aos próprios comilões de carne. Portanto, há aqui uma demonstração clara que as pessoas ficam cheias, né? E quando elas estão cheias não ficam satisfeitas mesmo assim. E às vezes as pessoas têm mais olhos do que barriga, como nós costumamos dizer. Mas a ideia aqui é que há um exagero, tanto na bebida como na comida. E uma puxa a outra. A pessoa deixa de ter controle sobre o próprio apetite e depois passa a fazer aquilo que não deve fazer. Portanto, há um apelo, e este apelo é que as pessoas possam verificar aquilo que acontece quando não são respeitadas estas sobriedades, ou portanto, quando as pessoas não se controlam. E o versículo 21 fala claramente sobre o resultado de alguém que não se controla. Vejam só, este resultado está à vista. Uma vida dissoluta só resulta na pobreza e na miséria. Se o texto fala do beberrão e do comilão, isto é, quem passa a vida a gastar o seu salário em comida e em bebida, é natural que não fique dinheiro para outras coisas que seriam também necessárias. E terá sido provavelmente a experiência do sábio a selecionar este aforismo que o levou a compilar todos estes textos para mostrar aquilo que acontece com as pessoas. Agora, este texto não fala contra o beber vinho ou comer carne. Não é isso que o texto está a demonstrar. O objetivo é realçar os exageros, as ações desmedidas, e é preciso evitar esses excessos. Os escritos rabínicos procuraram delimitar tanto a quantidade de vinho como de carne. Se nós lêssemos alguns comentários da Mishnah para os textos hebraicos ou para os textos sagrados, nós iríamos verificar que há umas pessoas que dizem que beber mais do que meio litro de vinho já era excesso, enquanto que outros diziam não, beber mais do que 0,25 já será excesso. Portanto, claro que nós sabemos que as pessoas vão colocando os seus limites de acordo com aquilo que eles próprios conseguem.
No entanto, nós precisamos ter muito cuidado. Por exemplo, em relação à carne, as pessoas diziam que uma pessoa só deveria de comer 175 gramas de carne. Mas outras pessoas, que provavelmente teriam uma composição, uma complexão diferente, já diziam que as pessoas poderiam comer 560 gramas de carne. Ora, aqui nós notamos que não há um padrão que as pessoas possam dizer é isto que nós precisamos de fazer. Os rabinos, durante a sua preocupação em expor e em clarificar os textos bíblicos, procuraram colocar esses limites. Mas verificamos que os limites, afinal, para uns é um e outros é outro. O que é que nós podemos tirar deste texto? É que neste apelo nós precisamos estar atentos à situação. Assim. Sem dúvida que o comilão cai na pobreza. E o beberrão, claro. E isto é, a pessoa que também passa a vida só a querer comer e a beber, ele entra num estado de sonolência, ele entra num estado de indolência propriamente dito, porque é esse o resultado de quem come e bebe demais. Nós podemos entender a palavra sonolência que aparece no nosso texto bíblico como um aspecto da preguiça, do não querer fazer nada, gostando mais de dormir. Agora, o facto é que esta palavra é única no Antigo Testamento e por isso os tradutores ficam um bocado aflitos em tentar dizer exatamente o que é que esta palavra significa, numa. Mas há aqui uma preocupação. E aquilo que o autor diz é que o beber e o comer leva à pobreza, portanto, e isto certamente será ou estará associado a um estado de preguiça, de lassidão, em que a pessoa acaba por, inclusive, a sua própria roupa acaba por ser trapos autênticos, né, que o vão cobrir. O terceiro tópico, e esperando que possamos fazer uma certa análise até à nossa própria vida sobre aquilo que estamos a fazer e como estamos a fazer. É preciso ser muito cautelosos, muito temperantes, inclusive, nesta situação. É evidente que este abuso do álcool e da glutonaria acaba por ser realçado então a partir dos versículos 29 e o autor coloca aqui assim, este é o quadro que nós temos. Portanto, esta descrição do abuso do álcool em termos bem explícitos e depois do apelo a que a pessoa não se deixe atrair por essas situações, nem se deixe envolver, não esteja no meio dessas pessoas, porque isso trará muitas situações periclitantes, perigosas para a pessoa. Agora, vejam só, o versículo 29 apresenta-nos aqui uma série de perguntas retóricas. Estas perguntas retóricas para quem? Né? Ou de quem são, se nós quisermos dizer assim. Aquilo que nós ouvimos nas palavras, tanto a palavra ai, em que expressa um certo desespero, sim, esta palavra aponta para isso. A segunda pergunta também é traduzida às vezes por uma interjeição, mas que o que ela implica é uma determinada dor, um determinado sofrimento, que as nossas Bíblias traduzem, pelo menos a minha diz, para quem os pesares, mas outras traduzem de outra forma, principalmente nas versões inglesas, mas é exatamente essa a questão que nós temos, né? Este sentir que algo duro, perigoso está a acontecer na nossa vida. O que é que nós poderemos relacionar em todo este quadro? Vejam só as pelejas que acontecem,
aquilo que leva as pessoas depois a terem também reclamações, as queixas, as pessoas que ficam feridas sem causa, sem razão nenhuma, sem propósito nenhum, afinal. Portanto, é aquilo que acontece. Embora o autor agora esteja a dizer que a própria pessoa que se envolve nestas atitudes de ser beberrão e comilão, é ela que sofre estas mesmas situações. E tudo porquê? No fundo, quem sofre estas situações, e nós vamos ver nestes versículos 29, 30 a 32, até 32, diz, são aqueles que estão envolvidos exatamente nesta situação de olharem demasiado para o vinho. Eles demoram-se perto do vinho, diz o versículo 30. E porquê é que eles se demoram? Porque eles preferem continuar, eles prolongam o seu tempo. Há aqui, inclusive, uma intensidade na ação, conforme o verbo hebraico se apresenta. A própria segunda frase, para os que andam buscando bebida misturada, descreve ao mesmo tempo um propósito mais definido na vontade das pessoas. São elas mesmas que vão procurar. É dessa forma que o verbo se apresenta. Portanto, querer ir buscar a bebida misturada. É interessante porque esta ideia de bebida misturada é uma ideia que os gregos já tinham há muito tempo. Eles costumavam misturar água no vinho para adiar o momento da inconsciência. E assim eles podiam prolongar as suas divagações, os seus diálogos, prolongando este tempo do prazer naquilo que eles estavam a fazer. E por isso, como eles gostavam ao mesmo tempo de pensar que através do vinho talvez eles se sentissem mais desinibidos, mais livres para o pensamento, e por isso, para não entrarem logo num estado de inconsciência, era preferível misturar vinho com água, ou pôr água no vinho, precisamente para isso. Eu sei que há determinadas brincadeiras, inclusive, sobre essa questão de colocar água no vinho, mas o texto bíblico mostra-nos isto. Eles buscam esta bebida misturada, provavelmente para terem este tempo de prolongamento. Nos versículos 31, o que nós encontramos é que há aqui uma sugestão de aviso para a pessoa ter cuidado com a aparência do vinho em si. Portanto, muitas vezes é isso. Claro que os provadores de vinho, aqueles que se dedicam exatamente a essa profissão, eles gostam de olhar para a cor do vinho, gostam de ver. No entanto, claro que eles fazem isso, mas bebem sempre com moderação, até porque eles são provadores, não são bebedores. Mas é interessante nós verificarmos que o autor aqui aponta para uma questão do olhar, o olhar em si. Portanto, há aqui como que uma expressão em que o problema está na forma como nós olhamos para as coisas. Já Jesus nos alertou exatamente para essa situação, em que às vezes não é propriamente só a questão de praticarmos o ato, mas também pela forma como nós olhamos e começamos logo a pensar. Portanto, o olhar, sem dúvida, é uma questão fundamental para nós termos cuidado. E principalmente quando ele se mostra com uma certa cor. Ora, o que nós temos no nosso texto é uma série de orações temporais que são iniciadas por uma conjunção que é a conjunção que, e que nós na nossa Bíblia temos a palavra quando, e esta conjunção temporal acaba por nos mostrar quando
ou em que ocasiões ou em que circunstâncias nós devemos ter cuidado quando olhamos para o vinho. A forma como ele aparece é aquilo que nós temos aqui, mas depois, para além da sua forma aparente, está relacionado com a forma como ele também se escoa pela nossa garganta. Portanto, este escorregar ou este fluir implica exatamente a forma como as pessoas se abrem completamente ao vinho. E é isso que está em causa. É necessário ter cuidado com esta atitude, porque nós acabamos por encontrar um resultado funesto para a nossa vida. As imagens ou as metáforas que o autor usa são exatamente estas. O seu fim é morder como a cobra ou picar como o basilisco. A mordidela comparada à cobra é algo que nos faz pensar em determinadas situações na história do povo israelita. E certamente que há aqui algo a lembrar na questão da serpente no jardim do Éden, a lembrar, por exemplo, no deserto, em Números capítulo 21, aquilo que acontece com as serpentes abrasadoras. Portanto, o autor busca aqui um elemento que faz recordar o seu povo de determinadas coisas. Mesmo com o uso da palavra basilisco, é interessante porque não é fácil identificar este animal, porque esta palavra que nós encontramos aqui só aparece 5 vezes em todo o texto do Antigo Testamento e principalmente ela aparece, por exemplo, nos discursos do profeta Isaías, pelo menos 3 vezes, ou então uma vez no profeta Jeremias. A realidade é que o basilisco fazia parte da mitologia, como sendo um lagarto ou uma serpente com um aspecto fantástico, que normalmente eram retratados com uma coroa na cabeça, mas o seu olhar era um olhar mortífero. Portanto, basilisco nós poderíamos entender aqui, inclusive, como sendo então um lagarto ou uma serpente também, mas associado a esse contexto da mitologia. O que o autor está a dizer é que o aspecto mortífero da picadela, da mordidela deste animal será prejudicial para a vida. Portanto, esta associação do vinho com estes animais é para mostrar à pessoa, ao leitor, que precisa, de facto, ter cuidado. Não só pela sua aparência, não só pela forma como ele é capaz de dar um certo brilho, mas também como ele escorrega facilmente pela garganta, né? Pensando então nestes aspectos práticos, nós iremos terminar com o tema o problema. Isto quer dizer que o autor da revista, quando lê os versículos 33 a 35, ele vê aqui uma descrição de determinados problemas no abuso do álcool e, mais uma vez, nós sabemos o que é que acontece. Portanto, se em primeiro lugar ele falou em termos teóricos daquilo que pode acontecer quando nós nos deixamos levar, agora estamos num aspecto muito prático. E estes aspectos práticos são o que é que os olhos veem, o que é que nós falamos, o que é que acontece ao nosso corpo, como é que nós ficamos com o nosso corpo. Portanto, estes aspectos são fundamentais para nós refletirmos um pouco em tudo isto. E é uma realidade que toda a gente reconhece. Se os nossos olhos começam a ficar turvos, ao mesmo tempo começamos a ver coisas estranhas, e nestas coisas estranhas nós podemos dizer
Às vezes pessoas, em termos de brincadeira, dizem: já estou a ver duas pessoas, já estou a ver dois caminhos, já estou a ver tudo em dobrado. Portanto, só que aqui o autor vai um pouco mais além do que isso. Esta questão do estranho é uma palavra usada em todo o livro de Provérbios, reparem, inclusive é para a questão da mulher estranha, como sendo aquela que traz muitas situações perigosas para a vida da pessoa, não é? Porque ela é capaz de seduzir, orientar a pessoa por um caminho que é fora do normal. Portanto, a palavra estranho é exatamente isso. As pessoas começam a ver coisas que estão fora do normal. E certamente que não estará só nesta questão de ver as coisas em duplicadas, mas também apontar para aquilo que sai do seu próprio coração. E no centro da vontade do teu coração dirá coisas, não é? A minha Bíblia continua a dizer: e tu falarás. As versões tradicionais têm: e o teu coração falará perversidades. O coração é considerado também a fonte do discurso, não só das vontades, mas também daquilo que sai. Jesus, do teu coração é que a boca fala, das coisas que saem do teu coração. E por isso esta palavra para perversidades está associada à ideia de um verbo que é virar do avesso. Portanto, o sentido de algo perverso é algo que está completamente virado do avesso, transtornado. E é isso que o autor acaba por dar ênfase. Quando nós olhamos para o versículo 34, verificamos que há aqui uma expressão, ou pelo menos uma imagem associada ao mar. E pessoas que já estiveram em mar alto ou se apanharam alguma tempestade sabem a dificuldade que a pessoa tem quando ela está então nesse mar. E se é numa casca de nós, como nós costumamos dizer, então a subida e a descida é constante na vida da pessoa. E aqui o autor mostra-nos então isso. E serás como quem se deita no meio do mar. Há aqui quase que uma ideia associada ao enjoo, portanto, as pessoas que estão deitadas no meio do mar, e isto implica exatamente o estar numa situação em que é mar alto, sem dúvida, e que as ondas não são, de maneira nenhuma, pequenas. Portanto, ao mesmo tempo, esta ideia de meio dá o sentido de a pessoa estar entre duas situações em que parece que ele está exatamente no fundo do mar, quando vê ondas à sua volta, não é? Eu penso que terá sido essa a sensação, inclusive, dos discípulos quando estavam naquele barco com Jesus no meio daquela tempestade, em que as ondas quase que passavam por cima ou acima do barco. E é esta a ideia que o autor aqui apresenta. Estar no meio do mar, deitado, é uma pessoa saber que anda tanto no pico das ondas como ao mesmo tempo na parte baixa das ondas. E este provoca a sensação de estar no fundo de tudo. Ao mesmo tempo usa a palavra que é muito difícil aqui interpretar. Há aqui nos tradutores uma certa dificuldade, porque a palavra que é traduzida por mastro, ribal, não sabe muito bem a que é que se refere, porque ela só aparece aqui, é a única vez, e não se sabe no léxico onde é que ela melhor se enquadrará ou estará associada a que verbo. Mas como o contexto é o do mar, é provável que se refira então ao cesto que está no mastro e que era usado para vigilância. Sim, todos os barcos tinham isso. A ideia de utilizar a palavra topo, no topo, implica então que seria ali que a pessoa se colocaria para poder ver, mas que o autor dá-nos aquela ideia de que a pessoa está a dormir. Portanto, aquilo seria usado para vigiar, mas o vinho provoca essa sonolência. A pessoa, em vez de vigiar,
pelo contrário, está a dormir, e isto é, no dizer de alguns comentaristas, uma situação perigosa, e é um perigo. Isto significa que a pessoa está completamente perdida e não só destruirá a sua vida, como também a dos seus companheiros que estarão no barco a fazerem outras atividades. Esta imagem que o autor nos traz e que nos faz pensar na nossa vida, em que a nossa vida não é só um problema nosso, também acaba por afetar os outros à nossa volta. Este versículo 35 termina desta forma muito desastrosa, por assim dizer, na minha perspectiva, não é? É a pessoa acabar por dizer determinadas coisas, o que me leva ao contexto em que eu penso que a pessoa, no fundo, está consciente daquilo que lhe está a acontecer. No entanto, no seu próprio físico, ela não sente nada, não é? Portanto, eles dizem, espancaram-me e não me doeu. Pronto, a insensibilidade física é comum nas pessoas ébrias. Ela tem consciência de que lhe batem, mas o seu corpo provavelmente está dormente, porque o álcool inebria claramente, não é? A pessoa fica como que anestesiada. Mas aquilo que impressiona é que a pessoa sabe que aquilo que lhe está a acontecer, ela sabe, eles estão-me a bater, mas eu não estou a sentir. Eles espancam, portanto, há aqui duas palavras, e qual delas a mais forte, né? Portanto, há este sentido de espancar e depois bater. Nós podemos dizer que, em termos hebraicos, até a palavra bater será mais forte do que a própria palavra espancar, em hebraico. Estou a falar em hebraico. Porque a palavra bater aponta para algo que leva exatamente ao destroçar. Portanto, a pessoa, inclusive, é usada. Portanto, reparem que esta palavra é usada no contexto daquela mulher que matou Císara. No texto de Juízes, no capítulo 5, versículo 26, nós encontramos essa história. E este verbo bater, alam, é exatamente o verbo usado ali. Portanto, daí que este verbo aqui ainda é muito mais forte do que a palavra espancar, que denota também uma certa violência, claro, mas este aqui quase que denota a situação de morte. Portanto, e a pessoa continua insensível. Estranho é que a pessoa fica a pensar que aquilo não passa de um sonho. No entanto, esta pergunta, quando virei a despertar, que nós temos aqui nas nossas Bíblias, é importante. Portanto, porquê? Porque a questão é que o autor, portanto, a pessoa que está envolvida no álcool, a pessoa que está ébria, a pessoa que vive este tipo de vida, ela está sempre à espera de acabar aquela sua situação de letargia, de insensibilidade, para poder voltar novamente a fazer a mesma coisa. E é isso que nós encontramos neste texto. Ele quer procurar de novo o vinho, né? E tornarei a buscá-lo outra vez. Há algumas Bíblias traduzem exatamente nesse sentido de e eu vou procurar o vinho, entendendo que o pronome ali se refere exatamente ao vinho. Esta é a situação das pessoas que não têm controle sobre determinadas vontades que, parecendo interessantes e que, parecendo que dão alegria, pelo contrário, trazem verdadeira destruição. É preciso ter cuidado. Principalmente aqueles que são crentes, aqueles que são cristãos, precisam de olhar para estas situações e verificar que nós não podemos ter a mesma atitude que
estas pessoas têm, principalmente para chegar ao ponto em que elas chegam. Claro que Jesus foi chamado de comilão e beberrão, diriam alguns, mas essa expressão atribuída nos Evangelhos a Jesus é a expressão de quem olha para Jesus como sendo aquele que está sempre em comunhão com publicanos e pecadores, e come e bebe, e portanto não está a fazer um grande exercício do jejum naquela altura, porque Jesus se distanciava no fundo de João Batista nesse sentido, mas aquilo que acontece é que Jesus certamente não entrou nestes exageros. Ele era chamado comilão e beberrão, mas não pelos exageros em si, mas sim pela sua comunhão, principalmente com publicanos e pecadores. Portanto, o que significa, não há aqui de maneira nenhuma uma proibição à bebida e à comida. Não há uma proibição à festa e à alegria que há nas festas. Há aqui sim um alerta para o cuidado que nós devemos de ter e saber até onde nós devemos chegar. Portanto, sem que alguém nos tenha que colocar um limite. Só podes beber um copo, ou só podes beber dois, ou então diz, mas eu posso beber três. Portanto, não há esse limite. O que há é que cada pessoa deve estar consciente de si mesma também, sobre aquilo que consome e a forma como consome. É evidente que há coisas que nos aliciam, mas o que é que nós poderemos fazer para que tudo isto possa ser levado em termos de equilíbrio? Claro, em algumas situações, provavelmente seria necessário exigir uma proibição total. Aliás, aqueles que já experimentaram e que viveram o alcoolismo, é evidente que é necessário que eles tenham uma grande força para não tocar exatamente em álcool. Compete-nos a nós, que provavelmente não somos abstémios, o ter também o cuidado para não influenciarmos aqueles que estão à nossa volta e que até provavelmente necessitarão de ajuda em termos alcoólicos. Portanto, isto é fundamental para que nós saibamos viver uma vida de relação com os outros, não pensando só em nós. Se nós podemos beber, há outros que não podem, e nós precisamos ter esse cuidado. Que Deus nos abençoe e fiquemos com este texto para recordar aquilo que é importante, e até à próxima lição.